Um tema que a gente quer abordar hoje é o da antifraternidade. O tema da antifraternidade, ele é interessante para nós porque ele vai nos mostrar como nós ainda estamos presos aos conceitos e valores do mundo material, e o egoísmo, a antifraternidade, é uma variação, é uma variante do egoísmo, é uma marca disso. A antifraternidade, ela tem duas vertentes. A primeira vertente da antifraternidade é a pessoal. A segunda vertente é a coletiva. Então, um bom exemplo da antifraternidade é o convívio familiar. Por exemplo, se você tem um exemplo bem simples, bem corriqueiro. Se seu irmão compra um iogurte natural, que é para ele tomar de manhã, e você sabe que aquele iogurte natural que está na geladeira é do seu irmão, e você, sem pedir, abre a geladeira, você não comprou e toma iogurte e espera a reação explosiva do irmão, isso é uma marca do que nós estamos chamando de antifraternidade. Se você está no ônibus, sentado no ônibus cheio, aqui no Rio de Janeiro é muito comum, ônibus cheio, e chega uma pessoa idosa, com todas as características que ela é idosa, seja mulher, seja homem, e você finge que está dormindo para não ceder o lugar, você está na antifraternidade. Perceba bem, o que te motiva a não ceder o lugar, você com 20, 15, 20, 30, 40, 50 anos, para uma pessoa de 70, 80 anos, até mesmo 60 anos, o que faz você agir assim é a antifraternidade. É não perceber, é um egoísmo que não percebe a necessidade do outro. Também poderíamos chamar de anti-altruísmo, A pessoa que está presa na antifraternidade, ela tem uma insensibilidade pelo outro. Ela não reconhece no outro um ser com direitos. É lógico que isso tem níveis. Em termos pessoais, de ação pessoal, humana, de um ser humano para com o mundo, esses dois exemplos, o do iogurte natural, esses dois exemplos que a gente citou, nós podemos aumentar, que é o caso do estupro, do roubo, do assalto. Uma pessoa que mata o outro por causa de R$100, uma pessoa que usa práticas, que vai num lugar para práticas mágicas, que ela acredita que possa atrapalhar a vida do outro, por questões ligadas a relacionamento ou a emprego, a tendência que a pessoa tem instintiva de antipatizar quem não concorde com ela, tudo isso são traços de maturidade emocional, antifraternidade. O que nós estamos usando esse conceito da antifraternidade? Se isso é apenas um traço do egoísmo e de imperfeição moral. Queremos chamar a atenção, ao usarmos o termo antifraternidade, da necessidade que nós temos de nos sensibilizar pela desventura alheia, pelo desconforto alheio. Fraternidade
é estreitamento de laços, é criarmos forças de simpatia, é criarmos justificativas para a união, para o congraçamento, para a simpatia, para a paciência. A antifraternidade é justamente o oposto. É quando a farinha pouca, meu pirão primeiro. É muito sintomático o fato de que nos países mais pobres, em que há a maior diferença de renda, péssima distribuição de renda, o nível de corrupção sempre é maior. Porque as pessoas começam a usar tanto o poder de polícia, de forças armadas e da política e da justiça para si mesmo. Isso é uma antifraternidade. Nos países que estão alicerçados em princípios de democracia e princípios republicanos, esses dois princípios, eles já falam da fraternidade da cidadania, que é justamente você dar ao outro o direito de ter as coisas mínimas de sobrevivência. Então, esses valores, que claro, a gente sabe, neste planeta hoje, nenhum país consegue vivê-lo 100%, mas, reconhecidamente, a corrupção também, ela acontece em todos os países, tá? Nessas áreas, existe corrupção política em todos os países do mundo. Mas há países, e geralmente são os países de maior desenvolvimento, em que as leis retiram essas pessoas de forma a que elas não consigam continuar ocupando esse espaço. E há países em que as leis dificultam a retirada dessas pessoas que praticam a antifraternidade com o nome de corrupção, ditaduras, etc. Há países que têm maior dificuldade de punir essas pessoas. E há país em que praticamente as pessoas já entram, por exemplo, para a polícia ou para a política, para roubar. O primeiro princípio das pessoas que entram, isso não é em todo o país, não são em todos os países, mas é em termos proporcionais. Você vai ter países em que o egoísmo é tão grande que é muito difícil você ver alguém entrar para Forças Armadas, para a polícia, ou para a política, ou para o judiciário, que não tenha um só fim: meu prazer, minha prosperidade, minha riqueza. Não precisa nem dizer que isso é a antifraternidade. E essa antifraternidade, em termos pessoais, a gente pode identificar, por exemplo, se tem 3 sabonetes no banheiro. A casa tem 3 pessoas adultas, cada um tem o seu. E você pega o sabonete do seu irmão, porque aquele sabonete é muito cheiroso, é muito caro, e usa sem pedir. Isso já é um traço de antifraternidade, de profundo desrespeito para com o outro. E aí a gente precisa pensar assim: por que eu penso? Por que eu faço isso? Por que eu ajo assim? Por que eu passei por cima do outro? Porque eu tenho que ser mais do que o outro. Por que farinha pouca, meu pirão primeiro? Por que não pensar na fraternidade? Os traços de egoísmos que trazemos em nossas personalidades são muito fortes. São multimilenares, ou seja, estão conosco há milênios. Não são fáceis de serem extirpados, anulados, cancelados. O conhecimento espírita, ao trazer o conhecimento da reencarnação e da responsabilidade própria
os seus atos e que seus atos trazem consequências energéticas, vibratórias, de sintonia. E nas próximas vidas, quando a pessoa entende isso, esse conhecimento começa a nos fazer, por exemplo, pensar sobre a antifraternidade, a nossa antifraternidade. Como nós podemos diminuir a nossa antifraternidade? Eu estava assistindo uma entrevista do Adnet, do comediante Marcelo Adnet, no podcast do Mano Brown. E nessa entrevista do Marcelo Adnet, eles falaram muito sobre o humor negro, né? E eles falaram muito sobre a questão de muitos humoristas se sentirem cerceados do seu direito de fazer humor, porque eles diziam assim, muitos humoristas dizem assim, mas agora não pode fazer humor de nada. E eles questionaram muito isso. Ora, se você é humorista e está reclamando que não pode fazer humor de nada, é porque provavelmente a sua forma de fazer humor, antes das questões dos direitos sociais humanos serem trabalhados, como estão sendo trabalhados nos últimos 15 anos, era uma forma de humor ofensiva a outros. Então era um humor baseado na antifraternidade. Se o seu humor é jocoso com mulheres, com negros, com pessoas com problemas mentais, com homossexuais, com pessoas gordas, com pessoas assim, com pessoas assado, é um humor antifraterno. Mas ele é humor antifraterno porque eu, Anderson, quero que ele seja antifraterno? Eu estou trazendo alguma ideologia? Não. Ele é antifraterno porque ele fere o outro. Ele é antifraterno porque ele machuca o outro. Ele é antifraterno porque ele faz com que o outro não seja quem ele é. Que o outro se sinta mal. Que o outro se sinta ridicularizado. Que o outro possa ser, inclusive, ser feito atitudes contra ele, contra si mesmo. Então ela é antifraterna porque ela é antifraterna. Ela não é antifraterna porque ela está presa a um processo ideológico. Ela é antifraterna porque ela não é amorosa. Ela é antifraterna porque ela não emancipa. Ela não eleva, ela não auxilia o outro a viver. Então a antifraternidade não tem a ver com ideologia. A antifraternidade tem a ver com como eu olho para o mundo. Quem é o outro ser humano com quem eu convivo? Como eu compartilho a minha existência com os outros? Ela é uma guerra constante? Ela é porque na piada ofensiva vai uma série de valores racistas, preconceituosos, que respaldam a violência, que respaldam a diminuição do outro. Então a antifraternidade, ela é muito séria e ela deve ser um estudo que cada um de nós deve fazer dentro de si mesmo. Ora, sabendo que eu já estive reencarnado em várias situações e circunstâncias e estarei em várias situações e circunstâncias, por que não agora aproveitar este momento em que eu estou com este valor, este conhecimento, essa coisa maravilhosa de saber do fato da reencarnação e trabalhar isso muito seriamente dentro de mim para que eu anule os egoísmos, os orgulhos, as violências hoje, para que eu não precise sofrer a ação de lições dolorosas e encarnações dolorosas para entender o respeito que eu devo a todos os outros.
É possível fazer isso hoje? Sim. Chama-se autoconhecimento. Toda noite está lá no Livro dos Espíritos. Santo Agostinho recomenda. Repassemos tudo o que fizemos, tudo o que pensamos, todas as piadas, ideias. Elas são antifraternas? Elas ferem o outro? Elas desrespeitam os direitos dos outros? Elas só pensam no seu próprio umbigo? Se nós trazemos isso, e nós trazemos isso, já vou adiantar vocês, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, então é inevitável que, vivendo num mundo capitalista, que você precisa ter dinheiro para sobreviver, precisa estar empregado para sobreviver, um mundo de aparência, de redes sociais, em que você precisa aparecer assim ou assado para ter like, é lógico que todos nós vivemos dentro dessa pressão social, desse fato social, como diz a sociologia, que nos comprime a usar da antifraternidade como defesa e autopromoção. O que nós temos que fazer é trabalhar para diminuir até que isso suma da nossa personalidade. Não é uma coisa que vai ser feita com passe de mágica, mas com autoconhecimento. Depois a gente vai fazer um vídeo falando da antifraternidade coletiva.